Olá, me chamo Cássio e hoje eu tô aqui com o Yuri e a gente vai apresentar sobre o capítulo 8.3 do livro do Laje, que fala sobre conversão analógico-digital, que basicamente é um processo fundamental em sistemas eletrônicos modernos, já que ele permite transformar sinais do mundo físico em sinais digitais, né? Um computador pode ler, por exemplo. Então, primeiramente, é importante a gente entender a diferença entre os sinais analógicos e os sinais digitais. Os sinais analógicos, eles são contínuos e eles podem assumir infinitos valores de amplitude e eles sempre são caracterizados por representar fenômenos físicos, como som, temperatura, pressão. Basicamente, os sinais digitais, eles vão ser discretos no tempo, né? Eles vão ter valores finitos, diferente do analógico, e eles vão ser processados por computadores e sistemas digitais como um todo. E a gente só consegue tratar esses sinais digitais a partir do momento que a gente faz a conversão. Por isso que é tão importante esse capítulo do livro. Portanto, a primeira etapa, quando a gente fala de conversão analógico-digital, é a amostragem, já que nesse processo a gente tem a captura temporal, que dá ali, né, o valor do sinal analógico, ele vai ser medido instantes específicos e regulares no tempo. Isso faz com que o sinal, né, ele passe a ser representado por uma sequência de pontos discretos no tempo. Um exemplo prático seria o áudio digital. Quando a gente usa um microfone e ele capta o som, ele vai gerar algumas amostras periódicas ali do sinal. Então, para que esse sinal ele possa ser reconstruído corretamente, o teorema de Nyquist deve ser respeitado, né? Já que o teorema de Nyquist estabelece ali que a frequência de amostragem deve ser pelo menos o dobro da frequência máxima presente no sinal. Então, falando da parte de quantização, né? Após a amostragem, que é a etapa que a gente passou, o sinal ele ainda possui alguns valores contínuos na amplitude. Para que ele realmente, né, passe a ser digital, é necessário a gente realizar, né, um processo chamado de quantização. Então, a quantização ela consiste em aproximar cada amostra do sinal que a gente coletou para um conjunto de níveis discretos de amplitude, previamente definidos. Então, essa aproximação ela vai gerar uma pequena diferença entre o valor real do sinal e o valor quantizado. Essa diferença ela é chamada de erro de quantização. Então, Aqui, nessa figura, a gente pode observar um exemplo do processo de amostragem e quantização de um sinal analógico. a linha pontilhada, né, ela vai falar sobre o sinal analógico, né, x de t, e os pontos eles indicam que o sinal é amostrado. Então, depois disso, cada amostra é aproximada para um dos níveis discretos de quantização permitidos ali, gerando as chamadas amostras quantizadas, como está no gráfico. Ou seja, nesse processo, o tempo discretizado pela amostragem, amplitude, ele é discretizada pela quantização. Então, após a quantização, cada nível de amplitude ele precisa ser representado digitalmente. Isso é feito através de codificação binária. Cada valor ele é convertido em uma sequência de bits. Normalmente, os bits, né, são representados por 0 e 1. Esse processo ele é conhecido como modulação de pulso, ou PCM. Então, essa forma de representação permite que os sinais sejam transmitidos, armazenados e processados por sistemas digitais. Aplicação prática, tá? Telefone digital. Um exemplo prático de conversão analógico digital é um sistema telefônico digital. Então, nesse sistema, o sinal de voz ele é mostrado aproximadamente 8.000 vezes por segundo. Cada amostra é quantizada por 8 bits. Isso resulta numa taxa de transmissão de aproximadamente 64 kilobits por segundo. Né? Então, a conversão analógico digital ela possui diversas aplicações em sistemas modernos.
As principais vão ser áudio digital, basicamente, né? Músicas, gravações, sistema de som profissional, comunicação, então sistema de rádio, telefone sem fio, computador, sensores embarcados, por exemplo, onde você usa um sensor para poder ver qual que é a temperatura e tratar aquilo com o sistema embarcado. As aplicações elas são inúmeras, tá? Em resumo, a conversão do analógico digital ela é um processo que permite conectar o mundo com o processamento digital. Então a gente como se espelhasse o mundo real e trouxesse ele para o mundo digital. Então, ela é baseada principalmente em três etapas que a gente viu aqui na apresentação, que são a amostragem, a quantização e a codificação binária, sendo fundamental para diversas tecnologias atuais. Obrigado pela atenção. Até mais.